Bem-vindos à nossa videoaula número 3. Nessa nossa videoaula número 3, pessoal, meu objetivo principal para com vocês é trabalhar média, desvio padrão e variância quando os dados estão organizados em classes. Reparem que nas duas videoaulas anteriores a gente trabalhou com a média, mediana, moda, porém esses dados estavam organizados isoladamente. Então, vamos pegar como exemplo aqui o do coelho. Como vocês podem observar, a gente tinha lá 3 coelhos com 1,5 kg, um coelho ganhou apenas 1,6 kg, 2 coelhos ganharam 1,7 kg e assim por diante. O que eu quero que vocês reparem é que esses dados aqui, cada peso que cada coelho ganhou, está organizado de forma isolada, não estão organizados em classes. No exercício B, ele pede que a gente organize uma tabela de frequência com faixas de amplitude de 0,2 a partir de 1,5. A gente diz que a amplitude é o tamanho de uma classe. Se eu vou começar de 1,5 e o tamanho dessa classe é 0,2, 1,5 mais 0,2 dá 1,7. Nessa primeira classe, eu vou colocar todos os coelhos que participaram da minha amostragem, que ganharam de 1,5 kg até quase 1,7 kg. Porém, os de 1,7 não entram nessa classe, entram na outra classe. E assim por diante. E é fácil a gente verificar isso, por isso que a gente não fecha aqui. 1,5 entra e aqui o intervalo é aberto, quer dizer que 1,7 não entra. Quantos coelhos participaram dessa primeira classe? Todos que ganharam de 1,5 até quase 1,7, sem contar 1,7. Então, são 4 coelhos. Então, é a partir dessas informações que vocês vão montar uma tabelinha de classes. Que ficaria assim, Todas as classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe, até a última classe. E observe que eu criei uma única classe para esse coelho que ganhou 2,5 kg. Por quê? Ele está sozinho, ele não pode entrar na classe anterior. Aqui é só quem tem ganhou de 2,3 kg até quase 2,5, mas 2,5 não entra. Aí eu criei uma classe nova para esse de 2,5, com a mesma amplitude de 0,2 e coloquei esse único coelho aqui, é esse aqui. Então, eu quis mostrar para vocês que, quando eu participo de uma pesquisa, esses dados podem ser organizados de forma isolada ou podem ser colocados em classes. Qual é a vantagem de colocar esses dados em classes? Imagina que essa minha amostra fosse feita com 500 coelhos e eu tivesse coelho que ganhou 1,5 kg, 1,51 kg, 510, 1 kg, 520. Como os dados passariam a ser teria muitas informações, a amostra seria muito grande, a gente colocaria esses dados em classes, ou classes maiores ou menores, conforme a amostragem pede. Então, agora vamos aprender a calcular média, vamos aprender a calcular o desvio padrão e a variância quando esses dados estão em classes. Para isso, pessoal, eu vou trabalhar com vocês com o exemplo número 7. A gente fez esse exemplo em classe, não bateu com o resultado da nossa calculadora quando a gente fez a programação, porque a gente estava fazendo sem a forma. Então, eu gostaria que todo mundo refizesse esse exercício para a gente verificar onde estava o erro. O exercício número 7, ele fala: na aplicação de um teste de motricidade, conseguiram-se os seguintes resultados. Foi feito um teste de motricidade. O que é isso? Um estudo de movimento, resposta das pessoas a um determinado ambiente. Nesse teste de motricidade, verificou-se que 2 pessoas fizeram entre 5 e 10 pontos. 4 pessoas daquele grupo fizeram entre 10 e 15 pontos. E assim por diante. Somando tudo isso aqui, 2 com 4, com 10, 15, 9 e 5, a gente pode verificar que participaram dessa pesquisa 45 pessoas. Responda. No A, pergunta-se qual é a média aritmética. Como que eu calculo uma média aritmética quando os dados estão organizados em classe?
Quando os dados estão organizados em classes, eu tenho que lembrar o que é ponto médio. Eu sei que duas pessoas fizeram, em média, de 5 a 10 pontos, mas eu não sei quantas dessas pessoas fizeram exatamente 5 pontos, exatamente 6 pontos e assim por diante. Por isso eu pego uma média. Então a média aqui dessa classe é 7,5. Como que eu achei essa média? Somei 5 com 10, que dá 15, e dividi por 2. Então, o ponto médio, 7,5. E aí eu acho esse ponto médio para cada uma das classes. Então, na segunda classe, 4 pessoas fizeram de 10 a 15 pontos. Não sei quantas fizeram 10, quantas fizeram 12, quantas fizeram 13, mas eu sei que, em média, elas fizeram 12 pontos e meio. E esse mesmo raciocínio para todos, ó, 17,5, 22,5, o ponto médio nessa classe é 27,5 e nessa daqui 32,5. Quero calcular a média aritmética. O que é média aritmética? A soma de todos os pontos dividido pela quantidade. Porém, não foi uma única pessoa que fez 7,5 pontos, foram duas. Então, 2 vezes 7,5, 15. Foram 4 pessoas que fizeram 12,5 pontos. Fazendo 4 vezes 12,5 dá 50. 10 vezes 17,5, 175. Aqui vai dar 337,5, que é 15 vezes 22,5. Embaixo aqui vai dar 247,5. E o último, fazendo 5 vezes 32,5, teremos 162,5. O que é média aritmética? Somar todos esses pontos aqui. Se a gente fizer essa soma, teremos como resultado 987,5. Então, a média é a soma de tudo dividido pela quantidade. A quantidade aqui vai ser 45. Então, a nossa média é igual a aproximadamente 21,94. Então, não esqueçam mais disso. Dados em classe, a gente como que acha a média? Pegando sempre o ponto médio de cada classe e fazendo a média normalmente, como se esses dados fossem isolados. Agora, vamos encontrar aqui o desvio padrão. Para ninguém esquecer nunca mais, o que é desvio padrão? Desvio padrão, para que eu encontre ele, eu preciso encontrar primeiramente a variância. Por que eu tenho que encontrar a variância? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Olha, professor, mas como que eu acho a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados. Então, vamos relembrar como que a gente vai calcular isso. Cálculo da variância. Para achar a variância, eu preciso primeiramente, antes de mais nada, saber o quão longe eu estou da minha média. A média dessas pessoas aqui, como a gente observou, foi de 21,94. Essa foi a média. Nessa primeira classe, tem as pessoas que fizeram de 5 a 10 pontos, ou seja, fizeram em média 7,5 pontos. Todas essas duas pessoas que fizeram 7,5 pontos ficaram longe dessa média quanto? É só fazer 21,94 menos 7,5. Então, ficaram longe da média 14,44. Olha, professor, mas ficaram longe da média para baixo. Precisa colocar o sinal de menos? Não. Como a gente comentou no vídeo anterior, para compensar esse sinal de menos ou sinal de mais, eu elevo esse termo ao quadrado. Em matemática, elevar alguma coisa ao quadrado resulta em sempre um valor positivo. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio para todas as classes.
Na segunda classe, a média desse povo todo aqui, ó, foi de 12,5. 12,5 ficou longe de 21,94, quanto? 9,44. Terceira classe, a média aqui é 17,5. 17,5 está longe daquele valor quanto? 4,44. Aqui, 22,5. Agora está para cima. Quanto que eu fiquei longe de 21,94? 0,56. De 25 a 30, 27,5. Fazendo 21,94 menos 27,5, teremos como resultado 5,56. E por último, de 30 a 35, o ponto médio é 32,5. Então, essas 5 pessoas fizeram em média 32,5 pontos. Então, em média, elas estão quanto longe da média? Fazendo essa continha de menos, teremos como resultado 10,56. Como algumas ficaram abaixo da média e outras acima da média, vamos elevar todos esses termos ao quadrado. Aqui. E o que é a variância? A variância é a média aritmética desses quadrados aqui, ó. Porém, o que a gente tem que observar que não foi reparado em sala de aula? Que aqui são 2 pessoas que tiveram em média isso daqui. Como eu quero tirar a média aritmética dos quadrados, eu tenho que multiplicar por 2, porque não é uma única pessoa que pertence a essa classe. Aqui não são 4 pessoas que pertencem a essa classe, uma só. Quer dizer, são 4, então eu tenho que multiplicar por 4, aqui por 10, aqui por 15, aqui por 9 e aqui por 5. Vocês podem, pessoal, fazer isso aqui direto na calculadora, ó. É só apertar 2 vezes 14,44, aí usa a teclinha lá, x quadrado, para elevar ao quadrado, mais 4 vezes 9,44, aperta essa tecla para elevar ao quadrado. Faz para tudo isso. E no final, essa soma, porque que é média? É a soma de tudo. Essa soma vai dar 181,112 aqui. E o que é essa média? É a soma de tudo dividido pela quantidade da amostragem. Então, participaram dessa nossa amostra 45 pessoas. Logo, então, a média aqui da variância, que a nossa variância vai ser 40,24. Agora, o que é o desvio padrão? O desvio padrão, rapaziada, é a raiz quadrada desses valores. Então, o desvio padrão é pegar a raiz quadrada da variância. A variância deu 40,24. A raiz quadrada de 40,24 é aproximadamente 6,34. O que significa isso? Que estará dentro da zona de normalidade. O que é da zona de normalidade? Qual que é a nossa média? A nossa média é 21,94. Todo mundo que obteve 6,34 para baixo ou 6,34 para cima está dentro da zona de normalidade. Então, 21,94 menos 6,34 vai dar 21,94 menos 6,34, 15,6. Mesmo raciocínio, 21,94 mais o desvio padrão, que é aproximadamente 6,34, a gente vai ter aqui 28,28. Então, uma pessoa que teve de 15,6 pontos até aproximadamente 28,28 pontos está dentro
da zona de normalidade. Quem teve menos que 15,6 e acima de 28,28 está fora, ó, pode observar. Então, normalmente aqui, ó, as pessoas dessa classe estão fora e as pessoas que estão abaixo desse valor também aqui, ó, estão fora da zona de normalidade. É isso daí, pessoal. Então, nesse exercício a gente calculou como que se calcula a variância quando os dados estão agrupados em classes e o desvio padrão. É a mesma coisa como se os dados estivessem isolados. O único segredinho que vocês precisam observar é o cálculo do ponto médio. Só isso daí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.